Olá a todos, meu nome é Eduardo Brandão Gomes, sou graduando em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente me encontro no 5º período e hoje apresentarei a vocês nesse vídeo o artigo intitulado A Comunicação Digital na Sociedade Tecnológica, Proteção da Privacidade, o qual escrevi em coautoria na condição de discípulo com a professora titular de Filosofia do Direito, também da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Maria Helena Damasceno Silva e Megali, que é também membro do Corpo Permanente de Docentes e coordenadora do Instituto de Hermenêutica, Teoria e Argumentação Jurídica. Vale ressaltar que o artigo foi aprovado para ser apresentado no 4º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, organizado pelo Iberojur e pela Universidade Seu Cardenal Herrera, em Valência, na Espanha. Bom, de início, acerca da orientação geral do artigo, é preciso destacar que ele está alinhado com a linha jusfilosófica de matriz fenomenológica inaugurada há mais de 20 anos na Faculdade de Direito da UFMG pela professora Maria Helena Megali. Portanto, as pesquisas, as atividades de extensão, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado e as produções bibliográficas, por nós desenvolvidas, são inspiradas nessa matriz. Pois bem, a comunicação, que se dá de diversas formas no meio digital, que se relaciona intimamente com a privacidade de dados e sua proteção, certamente foi afetada nos últimos anos pela informatização e pela eletrônica em geral. Nesse sentido, uma análise acerca da essência da linguagem, que é feita de forma minuciosa e detalhada no artigo a partir da ontofenomenologia heideggeriana, se faz essencial nesse momento. Talvez o aspecto mais importante da linguagem aqui seja o seu desvirtuamento instrumental nessa sociedade tecnológica, o que afeta diretamente seus institutos mais caros, de forma negativa, como a democracia e a política. É importante, então, que a linguagem não seja vista como instrumento apenas, e sim como essência do próprio existir humano. A partir daí, o artigo busca analisar as influências negativas do Big Data no processo democrático contemporâneo, justamente com o mau uso dos dados, que pode se dar tanto pela violação literal da privacidade do indivíduo, roubando dados que não foram autorizados por ele, quanto pelo desvirtuamento da finalidade inicial que o indivíduo deu àqueles dados. Por exemplo, um uso que ele permitiu e que não foi respeitado, ou seja, os dados dele foram utilizados de forma diversa àquela que inicialmente ele propôs. No artigo da Silus também, a forma como as empresas e quaisquer outras entidades fazem uso desses dados para manipular os eleitores de forma desleal, como se viu nas eleições estadunidenses de 2018 com o escândalo do Facebook e da Cambridge Analytica. Manipulação essa que é muito mais forte, muito mais eficaz quando vem acompanhada das fake news, que estão aí também presentes na sociedade contemporânea, são uma forma de comunicação, já que elas potencializam esse efeito manipulativo, convencendo, fazendo com que o próprio eleitor se convença daquilo que ele acredita, porque a partir do momento que se mexe com as paixões desse eleitor, suas opiniões ficam muito mais fortes e são muito mais eficazmente manipuladas. Então, em consequência de toda essa questão da manipulação de dados, principalmente com um viés prejudicial ao processo democrático contemporâneo, é que o artigo vai trazer a nova legislação brasileira que visa justamente coibir esse tipo de acontecimento, dentre outras coisas, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais de 2018, que só entrará em vigor em agosto desse ano, que é 2020, e que foi inspirada na Lei de Proteção de Dados da União Europeia de 2016. E apesar da eficácia dessa norma não ter sido observada, justamente porque a maioria das normas contidas nessa lei só vão entrar em vigor em agosto desse ano, pode-se dizer que as perspectivas são boas, porque o consentimento, que é um tema central na proteção de dados, ganhou muita força e muita proteção nessa nova legislação. Tanto o consentimento em relação à finalidade dos dados, quanto aos próprios dados, se eles podem ser acessados ou não por terceiros. E tudo isso deve contribuir para o processo democrático diretamente e indiretamente nos próximos anos no Brasil.
Por fim, cumpre ressaltar que a matriz fenomenológica inaugurada e cultivada pela professora Maria Helena Damasceno Silva e Megali, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, somada com todo o trabalho desses anos, ensejou a criação do Instituto de Hermenêutica, Teoria e Argumentação Jurídica, para a promoção de eventos e produções dessa linha. Importante deixar claro também que o artigo é dotado de homogeneidade, ou seja, ele não se divide entre parte do coautor e parte da coautora. Muito pelo contrário, ele se apresenta de forma uníssona. Obrigado a todos e todas pela atenção e boa leitura do artigo.